vontade, meu pastor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre a exposição na internet, pastor Jonas, e a inteligência artificial. Bom tema, né? Hein? Então a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre exposição na internet. A exposição na internet abrange várias coisas, né? Redes sociais, os streams, né, que estão na internet, que são as plataformas de filmes, séries, né? Então a internet hoje ela é uma ferramenta importante, né? Usada com moderação, né, Diácono Gildo? É verdade. Ela é uma ferramenta que nos auxilia no trabalho, evangelístico, como nós estamos aqui hoje, através das redes sociais. Nos auxilia também no ministério pastoral, né? O WhatsApp ali, você resolve muita coisa. Então, é muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque é algo do nosso cotidiano, algo do dia a dia. É verdade. E a gente precisa estar... sempre entendendo um pouco melhor. E a inteligência artificial a gente vai separar um pouco menos tempo, né? Que é uma tecnologia nova, a gente também não dá para detalhar ela aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, destinando uma parte do programa aí para falar um pouco sobre ela, né? Então, algum versículo aí antes da gente ir para nossas perguntas? 3 João, no versículo... capítulo 1, né? Só tem um capítulo, e o versículo 13 diz o seguinte, ó: tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Então, João, ao escrever a Gaio, né, a qual ele começa aqui a sua carta falando assim, ó: espero que você esteja bem fisicamente, como vai bem a tua alma. Como vai bem o teu espírito, na minha tradução aqui. Irmão, o Diácono Gildo, quando eu leio sobre esse texto, né? E Gaio devia ser alguém muito bem resolvido, um líder muito bem resolvido, alguém que era convicto, né? Que era um homem espiritual e que tinha também uma vida muito bem resolvida, porque o João chegar a escrever para ele e dizer assim: olha, eu quero que você vá bem fisicamente, como vai bem a tua alma, né? Devia ser assim alguém muito temente a Deus, muito convicto, né? E muito bem resolvido como líder, como liderança. Então, o apóstolo João manda essa carta a Gaio e no final ele diz assim: olha, tinha muita mais coisa a falar, mas eu espero ver você pessoalmente para eu poder falar com você pessoalmente, olho no olho. Então a gente vê aqui que quando o João escreve a Gaio, ele escreve um capítulo só com 15 versículos. E aí ele diz assim: olha, tem muito mais coisa para falar, mas eu não vou escrever com pena e tinta não, eu quero falar com você pessoalmente. Isso. Então, sobre o que nós vamos falar hoje, a exposição à internet, né, que envolve também as redes sociais. João, ele aqui já... ao escrever a Gaio, ele diz assim: olha, tinha muito mais coisa a dizer, mas eu prefiro falar com você pessoalmente. Então, se existisse o WhatsApp naquele tempo, seria uma mensagem daquelas que não dá para conversar pelo WhatsApp, né? Ele tinha que ir lá e ver pessoalmente. Nem áudio. Pessoalmente. Pessoalmente. Né? Então, vamos lá. Vamos já às perguntas, mas deixa eu mandar já um abraço para quem já está conectado com a gente. A nossa irmã Quitéria da Silva, né? Como eu falei, já está aqui conectado com a gente. Nosso querido pastor Elson Ferreira, conectado com a gente. Compartilha aí o nosso programa, amados irmãos, nos seus grupos de WhatsApp, né, pastor Jonas? No grupo da igreja. Isso mesmo, compartilha aí no grupo da família, né? Isso, vamos divulgar a palavra de Deus. Aldair Alves Freire aqui conectado com a gente. Nosso querido pastor Elson, ele já diz: a paz do Senhor Jesus. Um abraço aos nossos amados irmãos que compartilha esse projeto de salvação, cidade de Curuá, lá no Pará, nosso querido pastor Elson Ferreira. Ivonete Cares aqui também chegando conosco. Então, amados irmãos, vocês que estão chegando agora, deixa eu ver, Carla Luane também conectada com a gente, nossa querida irmã Luane, esposa do nosso querido Josivan, né? Conectado com a gente.
companheiro ali de trabalho. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Então, vocês que chegaram agora, a gente vai falar sobre a exposição na internet e a inteligência artificial. Esse é o tema de hoje. Vamos lá, né, Pastor Jonas, falar sobre esse assunto. E a minha primeira pergunta, pastor, é: o que a exposição exagerada na internet pode causar, Pastor Jonas, nas nossas vidas? Bom, Diácono Gildo, além de tomar muito nosso tempo, né? De nos prender a ponto da gente se desligar do que é necessário ser feito, né? A pessoa vive num estado de... como é que eu posso dizer? Como se ela estivesse vivendo um outro mundo, né? Uma realidade paralela. Quando a gente exagera, a gente passa a nossa atenção a se voltar mais para o mundo virtual do que para a realidade. Aí muitas pessoas arranjam muitos problemas quando exageram, não usam as redes sociais, principalmente com moderação, né? Problema que eu digo no sentido de quê? De produtividade no trabalho, né? Pessoas que vão até a madrugada e produzem abaixo no trabalho, pessoas que perdem ali empregos, né? Pessoas que destroem relacionamentos conjugais dentro de casa, né? Pessoas que perdem a convivência com os filhos, né? Então, a exposição exagerada, ela causa muitos danos, né? Muitos danos à mente, psicológico da pessoa, a ponto dela viver numa realidade paralela. Ela dá muito mais importância ao que acontece no mundo virtual, nas redes, do que na realidade física, muitas vezes, né? Ela se desliga da realidade física. Então, eu acredito que até muitos de nós podemos até comentar algo sobre isso nesse sentido, ou experiência pessoal, ou se você conhece alguém que está ali praticamente perdendo seu tempo, né, de vida, né, perdendo ali seu tempo produtivo na rede social ou na internet, né? Muitas vezes, quando não a internet ela é uma ferramenta muito útil, né? A gente tem que falar sobre isso. Ela é muito útil com moderação. A exposição exagerada, que é o que você, Diácono Gildo, me perguntou, né? O que é que ela pode causar? Porque assim, hoje a gente usa a internet para tudo, né? Para resolver coisas do negócio. Tem gente que trabalha na internet. Tem gente que trabalha, usa para ganhar dinheiro, né? Mas isso é 10% de um total de 100%. Os outros 90% usam para perder dinheiro. Para perder tempo, né? Para perder a vida, para perder relacionamentos. Verdade. Então, aos que conseguem usar a internet, as redes ao seu favor, né? Para lucrar ou para resolver as questões de trabalho, resolver os negócios, ou usar também no ministério, como nós estamos aqui numa rede social falando da palavra de Deus, como auxilia no trabalho pastoral, não que substitua uma visita presencial, como nós lemos no texto aqui, né? O próprio João, no capítulo 3 aqui, no capítulo 3 não, em 3 João, na sua terceira carta, ele destina essa terceira carta aqui com um capítulo só para Gaio, né? Só são 15 versículos, então ele destina a Gaio e diz assim, olha, tinha muito mais coisa ali falar, né? Ele começa incentivando a Gaio, né? E conclui já. Ele diz assim, ó, tem muito mais coisa a te falar, mas eu espero ver-te em breve. E aí eu não vou, isso aqui que eu tenho para te falar, eu não vou escrever com pena e tinta, que era a maneira que tinha de se comunicar à distância naquela época, mandando carta, né? Era o que... Era caneta. Era a caneta e o papel hoje, né? Isso. Lá era pena e tinta. Aí ele disse assim, olha, eu não quero te falar com pena e tinta, mas eu quero ver-te pessoalmente. Aí eu vou te falar, olha o que ele diz, ó, tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois eu espero vê-lo, no verso 14, né? Ele já diz, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. Então, dava para ele ter mandado aqui uma carta de 3, 4 capítulos? Dava. Mas há assunto que o próprio João aqui, ele diz assim, olha, é melhor que seja pessoalmente. Espero ver-te para mim te falar pessoalmente. Então há aquele... existe coisa que é indispensável o olho no olho. É indispensável a presença física, né? Porque
hoje se usa muito as redes sociais, mas ao mesmo tempo que ela aproxima quem está longe, ela, se for uma exposição exagerada, ela distancia quem está perto, né? Às vezes a gente fica distante das pessoas que estão perto de nós e próximas de quem está muito longe. Então, Paulo, embora estava longe de Gaio, e ele fala na carta que ele fala amado Gaio, era alguém que ele estimava, era alguém que ele amava. Ele diz assim, olha, amado Gaio, espero que você esteja bem, fisicamente, tão sadio quanto é forte a tua alma, é forte o teu espírito. Eu acho muito, muito lindo esse texto aqui, porque mostra que Gaio era alguém muito bem resolvido espiritualmente, era alguém muito temente a Deus, era alguém que tinha uma fé sólida, que testemunhava isso para as outras pessoas, olhar para ele e dizer assim, olha, ele é um homem de Deus, é alguém resolvido, é alguém como... O próprio Jesus disse a Natanael, é alguém que não há engodo, não há escândalo na vida dele, era como esse Gaio aqui também. João olhava para ele e dizia assim, eu espero que você esteja bem fisicamente, espero que você esteja bem de saúde, como eu sei que vai bem a tua alma. Olha aqui, que coisa extraordinária, né? Verdade, viu? Então, ele diz assim, olha, tem muito mais coisa a te falar, mas eu quero ver você pessoalmente. Então, há coisas que é indispensável. Né? A presença física, o olho no olho, o sentar na mesa, e as pessoas ao sentar na mesa não tem mais aquele diálogo, fica assim, ó, cada um olhando na tela, você com o seu e eu com o meu aqui, né? As pessoas não têm mais aquele diálogo olho no olho, né? E João aqui ele nos dá um exemplo de que há assuntos que precisam ser conversados olho no olho, precisa ter a presença física, e é indispensável isso, né? Principalmente nos dias atuais, corridos que a gente tem, e quando se reúne para ir numa pizzaria, para num canto, em vez das pessoas aproveitar o momento, eles estão um de frente com o outro, mas não trocam duas palavras. Parece que estão tão distantes, né? Conversando com pessoas que estão do outro lado. Estão, às vezes, a quilômetros ou continentes de distância ou estados de distância, mas quem está frente a frente ali na mesa, no partir do pão, dentro de casa ou até nas saídas, em vez de aproveitar o momento de ter um diálogo ali com a pessoa que amada dela, né? Ela prefere estar aqui, ó, enfiada na rede social. E isso por conta da exposição exagerada, né? Então a exposição exagerada, ela nos torna dependente, né? Já é classificado como um vício do mundo pós-moderno, né? Já é uma dependência, é um vício também, se torna um vício, se torna um hábito escravizante, nós falamos sobre até isso tempos atrás, é algo que escraviza, e nós temos que estar muito atentos, porque ela nos tira da nossa realidade, né? Sem nós percebermos, nós estamos trocando um diálogo com pessoas próximas, né? E ficando distante das nossas pessoas que realmente estão próximos a nós, né? Ficando distante dela e nos aproximando de pessoas que estão distantes. Aí isso é um problema para muitos, né? Muitos têm sido afetados no casamento, né? Começa a conhecer pessoas de longe pelas redes sociais e aí começam a fantasiar, a trocar mensagens e vem aquela ilusão, aquela fantasia e ficam próximas daquelas pessoas que está distante, próxima daquela pessoa que está distante e mais distante de quem está que está próximo, né? Que está próximo dela. Aí vai criando aquele abismo entre o casal até que quando a gente percebe, já houve a separação, já estão separados. E aí quando vem pro aconselhamento pastoral, já é tarde. Já é tarde, não solucionaram o problema antes, já é tarde, a pessoa já tem ido embora. Quando a gente vem saber, porque é algo assim que é muito pessoal, né? A pessoa pode trocar mensagem com outra pessoa sem o cônjuge saber, né? Apagando, excluindo, e até o cônjuge desconfia. E quem sempre sabe por último é quem? É o pastor. Aí, na verdade, quando chega um caso como esse pra gente, já tem separação, a pessoa já foi embora pro outro lado. Então, é por isso que a gente tem que ter muita vigilância dentro das redes sociais, porque é um mundo, só que é um mundo virtual. É uma realidade virtual, é uma realidade que, se você não vigiar, se você se expor demais, você troca ela pela sua realidade. Aí você passa a dar mais importância ao mundo virtual do que a convivência física, ao mundo físico, ao mundo real, né? Aí as pessoas perdem produtividade no trabalho, estão muito mais preocupadas em saber o que é que o influencer
tá fazendo, o que é que fulano, beltrano estão fazendo no dia de hoje, e a sua vida vai ficando de lado. Né? Já percebeu, Gildo, que existem pessoas que vão deixando sua vida de lado para viver os outros. Para estar vivendo e seguindo a vida dos outros. Aí a sua vai ficando de lado, você deixa seus afazeres, você não consegue se concentrar em nada, você não consegue ter projetos pessoais, você vai cada vez mais sendo escravizado pela rede social ou pela a exposição exagerada na internet. Glória a Deus. Um abraço aqui para o nosso querido Nestor. Nestor Antônio, lá de Aparecida do Taboato, no Mato Grosso, conectado com a gente. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Pastor Osano da Deciliane, ele é de Fortaleza, aqui nossa capital, Fortaleza. Pastor Osano conectado com a gente. Um abraço. Você que está conectado com a gente está falando hoje sobre a exposição na internet e a inteligência artificial. Você tem algum relato a contar sobre essa exposição na internet? Faça seu comentário aí, né, Pastor Jonas? Isso, fica à vontade. Isso, nos ajude aí a fazer o programa, faça os seus comentários, alguma experiência que você já viveu ou que está vivendo na sua casa, ou parente, ou alguém que você conhece. Comenta aí, nos ajuda a fazer o programa no nome de Jesus. Quem chegou aqui também conosco agora foi a nossa irmã Luzia Alencar. Um abraço, minha irmã, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pastor Jonas, podemos resolver tudo pela internet, Pastor Jonas? Você já comentou. A luz aqui da carta a João, de João a Gaio, né? Ela nos dá um exemplo de que, embora as redes sociais, a internet nos seja muito útil para resolver coisas ali rápidas, né? Para estar conectado com pessoas, né? Para estar resolvendo trabalhos ou usando até a rede social para ganhar dinheiro, como muitos aí conseguem, né? É difícil, é uma porcentagem pequena, mas tem pessoas que usam. Então, embora seja muito útil, seja uma ferramenta que nos auxilia bastante no ministério, no trabalho, né? Nas notícias, né? Você abre a internet, você consegue. Ninguém mais hoje assiste um jornal, você consegue ver tudo pela internet. Tem ajudado bastante. Sabendo a fonte certa, né? Porque também não é em toda fonte, que existe muita fake news, muita mentira nas internets, nos sites, nas redes sociais. Mas sabendo filtrar, sabendo usar com moderação, é algo muito útil. É verdade. Mas há coisas, irmão Gildo, como o João nos ensina aqui, que precisam ser ditas pessoalmente, né? Há coisas que precisam ser demonstradas com atitude, né? Não adianta eu mandar uma mensagem aqui para minha esposa sempre pelas redes sociais quando ela está longe, te amo, né? Mas quando nós estamos próximos, não abre a boca. A gente não fala, não demonstra, não abraça, não tem aquele olho no olho mais, não tem aquele sentimento de afeto, de carinho, um abraço, né? Então não adianta eu me declarar nas redes sociais, por exemplo, no Dia das Mães, a gente vê muito isso, no Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Aquela declaração, né? É verdade. Aí tem até uma imagem que eu vi ultimamente no Dia das Mães, né? No Dia das Mães, aí um bocado de gente, de filho, assim, tirando a selfie. Aí nos outros dias, a velhinha sozinha sentada no sofá, né? Jesus. Então, olha aí o que a exposição exagerada faz. É status. As pessoas buscam status, as pessoas buscam é verdade. Demonstrar uma vida que muitas vezes elas não vivem. Não é aquilo todos os dias. Então as pessoas têm se preocupado muito mais com sua imagem nas redes sociais, com o que elas demonstram ou que elas aparentam ser, do que com de fato o que elas são. Porque nas redes sociais todo mundo pode vestir uma máscara, irmão Gildo. E é isso que tem matado muitas pessoas. É isso que tem definhado muitas pessoas de viverem sua própria vida. Porque eles se baseiam na vida dos outros. Eles olham aquela ostentação toda do Instagram, das redes sociais, e acham que de fato aquilo é real. Por quê? Porque as pessoas tentam mostrar uma aparente boa vida. Sim. Elas vestem uma máscara, né? Existe a vida na rede social e existe a vida real.
né? É o chamado filtro. Aquilo não é... É isso mesmo. Elas filtram o ruim da vida e botam só o que elas vivem de bom. Seu rostinho não é tão bonito que nem você mostra. Isso, às vezes não é aquilo tudo, né? E não é nem isso, o estilo de vida mesmo. Porque tem gente que posta stories no feed... todos os dias, tem atualização todos os dias. Verdade. Então todos os dias está em festa, todos os dias está em lugares diferentes, todo dia está viajando, todo dia tem dinheiro, todo dia está em bons restaurantes, mas aquilo não é a vida real de 95% da população. Não tá fácil o negócio. Então as pessoas se frustram por causa disso, porque não conseguem viver aquilo, né? Existem hoje muitas pessoas frustradas. Por conta das redes sociais, pastor? Por conta das redes sociais, ansiosas, depressivas por olhar aquilo e achar que ela pode se encaixar naquele perfil. E não é assim. Muitas vezes aquela pessoa, para mostrar aquela vida aparente, né? Aquela pessoa é uma pessoa triste, depressiva, que gasta ali o que tem e o que não tem muitas vezes para ostentar por status, né? Para se sentir aceito na sociedade, e acabam influenciando muitas outras pessoas a quererem aquele padrão de vida, sendo que isso tem adoecido muitas pessoas. Porque muitas pessoas não conseguem, não é a realidade, né? Você que trabalha todo dia sabe, irmão Gil, que não dá para sair todo dia, não dá para curtir todo dia, né? Ninguém tem condição de fazer aquilo. Ou aquela pessoa ela é milionária, ela é muito rica, ou então ela não paga ninguém, ou então ela vive de status. Tá entendendo, irmão Júlio? Ou ela não paga ninguém, ou ela dá calote, ou é um estelionatário, porque não dá. Aquilo é uma realidade de poucas pessoas. Aí a grande maioria que é influenciada, porque existem os seguidores, geralmente esses que vivem essa vida são cheios de seguidores. Tem milhares e milhares de seguidores, centenas de milhares muitas vezes. Ganham dinheiro com isso. E os outros se frustram. Porque não conseguem aquele estilo de vida. Então há pessoas adoecidas hoje pelas redes sociais por não conseguir aquele padrão. Mas, a ostentação das redes não sociais, conseguir aquela ostentação que o influencer mostra. Mas a influência é uma minoria que consegue lucrar, como você diz, né? Com as redes sociais, consegue ganhar dinheiro com aquilo, né? Mostrando a vida dele, fechando parcerias, para que os que acompanham a sua vida e que desejam ter aquela vida, comprem o que ele vende, vá nas lojas que ele faz a propaganda, vá nos restaurantes que ele faz a propaganda. Então, tudo por visibilidade e like. Então é uma briga por visibilidade e like, e muitas pessoas que não conseguem essa vida, esse estilo de vida, ou essa visibilidade e esse like, são adoecidos, são frustrados. Por isso que a exposição exagerada na internet, ela é perigosa, irmão Gildo, porque nós saímos da nossa realidade, ficamos pessoas frustradas, né? Por não conseguir viver o que aquela minoria daqueles influencers vivem, né? Então muitas pessoas têm adoecido por conta disso, é um problema. E outro problema na exposição exagerada nas redes sociais porque distancia pessoas que estão próximas, né? Ela é uma ferramenta muito boa para aproximar quem está longe, né? Você está com saudade de alguém, você consegue fazer uma videochamada, você consegue fazer mandar um WhatsApp, um áudio, ouvir a voz da pessoa que está distante de você ali, é muito bom. Mas ao mesmo tempo que você consegue estar conectado com pessoas longe, muitas pessoas estão aqui na mesa do almoço e não conseguem se trocar 3, 4 palavras, né? É de cabeça baixa, enfiada no celular, né? Não é aproveitado mais os momentos que realmente importa. A vida real vai ficando de lado para a gente, para o mundo virtual ser a nossa preocupação principal. Aí vai ficando... Você quer saber quando você está dependente e viciado na rede social? Escravizado por isso, é quando você deixa de fazer o necessário por conta das redes sociais. Por exemplo, uma dona de casa que esqueceu de fazer o almoço, queimou a comida no almoço, né? Tá fazendo almoço ali, começou a entrar nas redes sociais, queimou a comida. Ou então o marido chegou do trabalho para almoçar, não fez o almoço, né? Isso também para os homens, vai em madrugada adentro, não consegue acordar, chega atrasado no trabalho. Então é complicado, a gente tem que ter moderação. A vida do crente é essa, equilíbrio, moderação, saber usar as redes sociais, porque também pode ser prejudicial.
tanto para os adultos, né? Aí vamos falar de criança, né? Existem aí matérias, existem aí estudos que a exposição nas redes sociais para crianças que começam muito novo a entrar no mundo virtual, na rede social hoje, a partir de 6 anos, 5 anos, você já vê menino mexendo no celular. A exposição exagerada às redes sociais, principalmente para crianças, sim, é um mundo virtual. Você vai ter pessoas de todo jeito, de todo caráter, né? Pessoas com caráter, verdade. pessoas sem caráter. Então, os nossos filhos, se você que tem filhos, criança, que está nas redes sociais, está no mundo virtual, tem o WhatsApp, tem que ter muito cuidado com pedofilia, né? Com troca de fotos, troca de mensagem, até com outras crianças ou adolescentes, né? Tem que ter cuidado com os golpes na internet, né? Tem que ter cuidado com sequestros, né? Porque marca, às vezes, se o pai não estiver atento, marca uma coisa, um pedófilo, um sequestrador. Então, o mundo, a tela nos dá acesso ao mundo de informação, de notícia, mas também deixa vulnerável aquilo que é o nosso maior patrimônio, a nossa família. Tem esse lado perigoso. E tem um lado perigoso da rede social, deixa nossos filhos muitas vezes vulneráveis, deixa o nosso casamento muitas vezes exposto, né? Porque quando a gente não vigia, a rede social tem sido pedra de tropeço para muitos casais. Tanto para homens quanto para mulheres que têm trocado seu casamento de anos por aventuras em redes sociais, por promessa, por ilusão, muitas das vezes por conta disso, porque estão muito ligados a quem está longe, às vezes do outro lado, e esquecem de quem está perto. Aí vai perdendo, vai criando um abismo com seu cônjuge, enquanto você está ouvindo palavra doce, você está ouvindo ilusão, falácia do outro lado. Verdade. E você vai e vive essa fantasia. Muitas pessoas, quando você percebe, quando já chega a notícia para o pastor, muitas vezes já está separado, já está no outro estado, já está em outra cidade, já com a outra pessoa que ela conheceu na rede social. Olha o perigo. Então, ela distancia muitas vezes quem está perto e pode aproximar quem está longe. E aí é um mundo de possibilidades, porque a rede social ela tem essa ligação mundial, né? Ela é uma rede ligada em todo o mundo, né? É verdade, muito perigoso. Deixa eu mandar um abraço aqui. A nossa irmã Ivonete, ela está lá no estado da Bahia, lá em Barra do Estiva, na Bahia, conectado com a gente. Chegando também aqui a nossa querida irmã Rosineide Bezerra, nossa querida irmã Rosa, sempre conectado com a gente. Um abraço, minha irmã. Antônio Guilherme também conectado com a gente. Um abraço todo especial. A irmã Rosa diz: temos que ter cuidado, é verdade, com os nossos filhos, né? Nosso irmão Aldair diz: verdade, viu, pastor Jonas? E o nosso querido Roberto Muniz, um abraço, meu irmão. Roberto Muniz acho que lá da IAP de... Acho que é Jardim América. Acho que é Jardim América, nosso Jardim querido... América, ele congrega lá, nosso querido irmão. Roberto Muniz, ele pai diz... do seu irmão Roberto. Ele diz: é verdade. Então, pastor Jonas, qual o maior perigo, pastor Jonas, da exposição nas redes sociais? Um dos maiores perigos. Bom, em primeiro lugar, né, irmão Gil, da nossa família. É o nosso principal patrimônio, né? Isso mesmo. E a exposição nas redes sociais, né? Vamos lá focar aqui em redes sociais. Ela é muito prejudicial porque tira nossa privacidade total. Eu vi uma certa vez uma reportagem eu não sei se foi o Fantástico que fez, eu sei que foi um jornal aí que fez uma reportagem. As pessoas estão tão sem noção. Sim. Que postam endereço nas redes sociais. Esse é um perigo, né? As pessoas estão muito vulneráveis aos golpes. E hoje só o que tem é golpe pela internet, é sequestro, né? Pessoas, às vezes você posta as fotos de todos os momentos ali do seu filho. É perigoso, irmãos. É verdade. É perigoso. Né? Você posta em todos os ambientes que você frequenta dia a dia. Os lugares que você tá. Então as pessoas, quando você tá tão desligado do mundo físico, do mundo real,
e você se expõe demais na realidade virtual, no mundo virtual, aí você fica fora da realidade. Você começa a nem perceber e você começa a dar detalhes da sua vida diária. Você tem a necessidade de postar atualização no seu feed, no seu status, 2, 3 vezes ao dia. Então as pessoas começam a saber da sua rotina, que hora você sai de casa, que hora você está em casa, onde você trabalha, onde seus filhos estudam, né? Olha aí, é perigoso. Então E o mundo virtual, ele tem pessoas com caráter e tem pessoas sem caráter. Então é perigoso para os golpes, perigoso para sequestro, perigoso para quando você se expõe demais, é perigoso para a sua saúde, porque você fica criando aquele senso de necessidade por visualização, né? Mesmo. Necessidade por like, por curtida. Você fica triste se a sua foto não foi curtida. Então, ela mexe não foi notado. Ela mexe com o psicológico, com o emocional das pessoas. Então, nós temos que ter muito equilíbrio, muito cuidado, porque é um mundo em que pessoas boas e pessoas más frequentam, né? Verdade. Há pessoas boas e há também bandidos nas redes sociais, e é perigoso para o seu principal patrimônio, que é a sua família, né? Quando você expõe demais sua rotina diária, principalmente, né? Pessoas que estão ligadas 24 horas ali, né? Ou quando você... Ou às vezes você não é o do que se expõe, mas você é daquele que acompanha. Aí você começa a sentir aquilo que eu acabei de falar, irmão Júlio. Aquela necessidade de ter aquela vida, aí você se frustra porque sua vida... Você vê que a vida real não é daquele jeito. Você trabalha todo dia e nunca está em bons lugares, nunca está nos melhores restaurantes, nunca está... Então, há uma infinidade de problemas, né, que pode causar na mente, no psicológico, ou até no mundo real, quando você é uma pessoa influente e que geralmente posta ali sua rotina diária. Aí aquela pessoa que quer lhe fazer o mal, né, vai poder ter muito detalhe sobre sua vida, sobre sua endereço, seus locais que você frequenta, então é perigoso, né? E fora a questão também dos relacionamentos, né, que são afetados, né? Então a gente tem que ter tempo de qualidade com o nosso cônjuge, com nossos filhos, senão nós vamos perdendo ali as rédeas da nossa família, da nossa casa, né? E quando a gente está super exposto também, a gente pode ficar dependente. Aí a dependência, o vício, causa estrago maior ainda, que é doenças tanto psicológicas como emocionais, quanto também... depressão, ansiedade, dentre também as como é que eu posso dizer? As doenças emocionais e também agora fugiu a mente a palavra que eu ia usar, ela causa as doenças emocionais, né? E ela também pode nos fazer perder o crescimento dos filhos, né? Pode nos fazer... pode ruir relacionamentos pelo não cuidado com as redes sociais. Então é muito... é um mundo que você tem que andar com muito equilíbrio, né? Que você tem que saber usar muito bem, que você tem que ter muito controle. E quando você... O menor indício que você está sendo dominado pelaquilo, né? Tem gente que passa o dia passando rios. E a gente, às vezes, sem perceber, a gente está indo também, só passando, vendo assunto. E aí é onde entra a inteligência artificial, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre essa questão do algoritmo, que faz que cada vez mostra aquele conteúdo que você gosta para te prender ainda mais. Aí, irmão Gildo, aí o perigo entra, porque quando você gosta de ouvir pregação, de ouvir louvores, aí ainda vai. Mas tem gente que é só no besterol o dia todinho, e o algoritmo vai jogar cada vez mais besterol para você passar a maior parte do seu tempo preso naquilo. Aí você deixa de ser produtivo no trabalho, você perde nos relacionamentos, você perde em todas as áreas da sua vida quando você é dominado e escravizado. E é interessante que
só lhe mandam aquilo que você vê bastante, né? Isso, a inteligência artificial, o algoritmo, ela aprende, né? Ela aprende, é perigosa por isso. É verdade. Vamos fechar aqui. Ela aprende o seu gosto, ela aprende. Vamos fechar aqui a exposição na internet com essa pergunta, pastor. Tem algum tratamento que resolva esse problema, pastor, de pastor? Exagerada nas redes sociais? Tem algum tratamento para isso, pastor? Tem sim. Tem, né? Vamos lá, vamos saber. Enquanto isso, você que está conectado, vai compartilhando aí o nosso programa, vai comentando, vai nos ajudando aí a fazer o programa. Para você que está conectado pela primeira vez, esse é o que a Bíblia diz, todas as quinta-feiras, a partir das 20 horas, em 30 minutos, nós estamos aqui falando do amor de Deus, sempre um tema abençoado para nós aprender um pouco mais e muitas das vezes nos alertar, nos ficar alerta para algumas situações, né, pastor Zona? É isso mesmo. A pergunta é sobre se existe um tratamento. Se existe algum tratamento para essa situação da exposição exagerada na internet. Bom, quanto mais rápido você identificar e assumir que está sendo prejudicado, né? Precisa assumir também, né, precisa assumir, que tem muita gente que diz, não sou viciado não. Aí, não sou viciado não, ou eu acesso a hora que eu quero. É a típica frase de quem é viciado em alguma coisa. Aí quando você senta com ele para conversar 1 minuto, ele não consegue conversar 1 minuto, ele fica, tá certo. Nem presta atenção no que você fala e é direto no celular. Então, olha que o que é que Filipenses capítulo 4, a partir do verso 7, nos diz, olha, é um tratamento à luz das Sagradas Escrituras, que esse é o nosso objetivo, né? É o nosso objetivo hoje. Nós à luz da Escritura Sagrada, nós entendermos como devemos andar e agir nesse ambiente virtual, né? Que é a internet, as redes sociais, né? Os streams que tá na internet também, Netflix, né? Essas streams de filmes, séries, né? Que muitas pessoas se viciam nisso e não faz mais nada fora disso, né? De série em série, de episódio em episódio e passam uma madrugada dentro, não conseguem ser produtivo em nada. Acabam sua produtividade em trabalho, seus relacionamentos também vão por água abaixo por ser viciados. Aí vamos, dentre outros jogos, né? Internet existe, só o que tem hoje é jogo de azar na internet. Muitas pessoas perdendo dinheiro, né, nos jogos de azar. E os influencers dizem, olha, o joguinho para ganhar dinheiro. Tem bastante agora. Tem bastante. Rapaz, aí tá cheio. Aí muitas pessoas estão indo nessa. Fora os jogos de videogame mesmo, que hoje são tudo... você joga pela internet, né, online, vamos lá, Call of Duty, tem o outro que é muito jogado, que até no celular tem ele também, Free Fire, né, muitas pessoas se viciam nesses jogos e acabam sendo, o mesmo efeito, né, é o mesmo efeito, fora pornografia, fora dentre outras coisas que afetam e que podem nos aprisionar e nos escravizar. É por isso que eu disse, né? A inteligência artificial vai te mostrar aquilo que você gosta. Bom é quando você vai e pesquisa sobre a palavra de Deus, sobre pregações, sobre devocionais, coisas que edificam, né? Aí o algoritmo vai ficar ali mostrando aquilo. Mas quando você vai pro besterol, vai pra pornografia, aí você vai você vai ser escravizado pela inteligência artificial, pelo algoritmo, com aquilo que você que é prejudicial, que vai te destruir, que vai destruir teus relacionamentos, que vai destruir quanto mais você se afunda naquilo, mais você é destruído, né? E existem muitos crentes passando por problemas como esse. A gente acha que não, o crente não passa. Irmãos, passa porque a gente que pastoreia sabe que tem muitas pessoas presas, aprisionadas, com casamento destruído, com relacionamento com os filhos destruído por conta da exposição exagerada na internet e nas redes sociais, principalmente. Então a vida do cristão é uma vida de equilíbrio, Diácono Gildo. É pecado usar? Não, não é pecado. É pecado o exagero. É pecado é aquilo que é lícito, que Paulo vai dizer, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então passa a ser pecado quando ele te escraviza. É aquilo que é lícito, que Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por nada. Então é aquilo que é lícito, mas quando te domina,
você já perdeu a razão, você já perdeu, você já está em pecado, você já está sendo dominado, você já está sendo escravizado, você já se torna um idólatra. Você começa a adorar aquilo, passa a ser teu objeto de adoração. É verdade. Então tem muitas pessoas idólatras disso aqui, ó. Internet, redes sociais, né? Então vamos lá. Em Filipenses capítulo 4, o tratamento, né, Diácono? O tratamento para exposição, né? Exagerada. Bom. Vamos lá. Olha aqui o que é que Paulo aos Filipenses, olha um homem à frente do seu tempo. É porque a palavra de Deus também, ela é fantástica, né? Homens inspirados, né? Foram inspirados. Homens não falaram de si próprios, mas foram inspirados por Deus, né? Para trazer essa verdade para nós, que é muito boa nos nossos dias. Olha o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4. Vamos lá. A partir do verso 5, na Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução que eu vou ler. Ó. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aí no verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Aí ele fala aqui sobre não estar inquieto, não estar ansioso. E olha o que é que diz no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, olha aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica de ação de graça. Aí ele diz, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente. E os vossos pensamentos, que é a mente, né? Em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, ó, quanto mais, irmãos, no verso 8, ó, tá aqui o tratamento, irmão Júlio. Vamos lá pro tratamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Para encher nossa mente com aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude. Se há algum louvor nisto deve estar o nosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo era um imitador de Cristo. Se nós imitarmos Paulo, estaremos imitando Cristo. Ele mesmo diz isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí por isso que ele diz assim, ó, tudo que também vestes em mim e vestes que eu pratico também, fazei isto, né? Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, antes que nossas petições sejam conhecidas por Deus, com súplicas e ações de graça. E ele vai dizer, e o Deus de paz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, que é onde é a fonte dos maus desejos, né? Os maus desejos do coração do homem. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a gente só vai ter os nossos pensamentos em Cristo Jesus guardados quando nós estivermos pensando em tudo isso que o apóstolo Paulo fala no verso 8. Olha, então, irmãos, ele vai dizer, então, amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto sua mente deve estar preenchida com isso, deve estar voltada com isso. Então a gente... O tratamento é esse. Preencher a mente com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus, buscar... se aquilo prejudica o teu devocional, abandona aquilo. Se aquilo não te dá mais desejo de ler a palavra, de orar, deve ser abandonado. Em primeiro lugar deve estar nosso Deus na nossa vida, né? Nossa comunhão, nossa intimidade com Deus deve estar em primeiro lugar do que essas outras coisas. Quando isso começa a afetar a nossa vida espiritual, e quando isso começa a afetar nossos relacionamentos, é o primeiro sinal, o primeiro indício de dependência. É o primeiro sinal, o primeiro indício de vício, de escravidão. E é aí que nós precisamos matar, abandonando, né? Renunciando tudo isso para poder preencher nossa mente e se voltar para Deus cada dia mais com essas coisas. Glória a Deus. Um abraço aqui para nossa irmã Aurélia Carvalho. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Gleidson Alves, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Quem chegou aqui com a gente, nosso querido irmão Francisco Nunes. Um abraço, meu irmão. Deus seja contigo. E a nossa irmã Raquel Edvils. Irmã Raquel, hoje estamos falando sobre a exposição nas redes sociais. Para a irmã que chegou agora, para o nosso irmão Francisco Nunes. E o nosso pastor Elcio, ele diz assim: se os pais não olhar
daqui a alguns dias ficará pior. A igreja também sofrerá esses danos, verdade, né, pastor Jonas? Se os pais não cuidar, né? E nós temos já sofrido, irmão. Já temos, né? Já temos sofrido muito com os ataques do inimigo aos nossos filhos, né? Pelos desenhos animados, Verdade. pelos filmes aí com ideologia de gênero, as séries já com ideologia de gênero. Então já está, irmãos, o mundo já é no maligno. O sistema do mundo já é dominado pelo inimigo das nossas almas. Então ele, a todo instante, ele tenta depravar nossos filhos, ele tenta com a pedofilia, ele tem os seus meios com a ideologia de gênero, ele tenta de todas as formas desvirtuar, tirar os princípios das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude. Então eu posso te dizer, meu irmão, é pastor Elson, né? Pastor Elson, lá de Eu Coruá, creio lá que no você Pará. deve conviver com isso. Você deve olhar e ver o quanto famílias, o quanto filhos de crentes, de pastores, muitas vezes, têm sofrido com os ataques, né? Principalmente o ambiente onde eles passam mais tempo hoje, que é diante de um streaming, assistindo uma Netflix da vida, com os desenhos lá com ideologia de todo que é jeito, ou nos jogos online, ou dentro, ou também enfiado nas redes sociais. Muitas crianças hoje, jovens, adolescentes, e isso tem sido pedra de tropeço para muitas pessoas. Então, eu acredito, pastor Elcio, que nós já sofremos muito com isso. Então, nós devemos abrir nossos olhos e falar mesmo sobre isso. Nós se privamos, nós muitas vezes não falamos nos nossos cultos de ensino, nós não instruímos nossos filhos, nós não ensinamos nas nossas igrejas. Com medo de perder membro, Com medo, às vezes, famílias, famílias. não, às vezes com medo porque você sabe que alguém passa, porque você sabe que tem mesmo, e às vezes com medo de falar sobre isso, porque muita gente se doer. Não, irmãos, nós temos que tratar sobre isso justamente para que a gente possa trazer uma solução à luz das Sagradas Escrituras, fazer com que muitas pessoas que estão sofrendo com isso, que não se abrem, possam chegar para nós e dizer: irmão, verdade, a gente tem passado por isso, porque é sorrateiro, é uma estratégia do inimigo sorrateiro. Quando chega às vezes diante do pastor, até os irmãos ali, a liderança fica sabendo, o inimigo já tem causado um estrago, já tem dado a rasteira. O homem de Deus já tem caído, a mulher de Deus já tem caído, os filhos já estão na perdição. Verdade. Aí quando chega para o pastor, quando chega para a liderança da igreja, já às vezes já não tem mais jeito, já tá só os cacos, aí para juntar é mais difícil. Então a gente tem que falar sobre isso para que a gente possa, de forma preventiva, tratar isso. Prevenir, tratar, doutrina, que seja feita doutrina sobre isso. Tem que estar no nosso culto de ensino, no nosso culto de doutrina. Sabe por quê? Porque não adianta nós falarmos do que nós não vivemos. Isso é algo cotidiano, é algo que nós vivemos todos os dias. Há assuntos que precisam ser tratados. E nós aqui, né, Diácono Gil, não temos fugido do debate. Temos não. A gente esses últimos programas e os próximos, a gente ainda vai ter mais um mês. Nós separamos aí, Diácono Gildo, só temas, eu e o Diácono Gildo, só temas da atualidade, né? Temas que é necessário, que precisa mesmo. Então nós já estamos com quase um mês nessa batida e vamos para mais um mês só em temas atuais. Não vamos se esquivar das polêmicas, não vamos se esquivar dos temas atuais, né? Uhum. É porque a Bíblia de Deus, ela tem conselho, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida e para todos os momentos da atualidade. O próprio Billy Graham já dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser impresso amanhã. Oh, glórias. Então a Bíblia é atual demais, irmãos. Então ela tem solução, ela tem conselho, ela tem diagnóstico, ela tem tratamento, né, para todas essas áreas. Basta nós falarmos sobre isso.
Basta nós instruirmos, ensinarmos sobre isso nos nossos cultos, nas nossas lives, como nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa abrir nossa mente para isso. Porque muitos se privam de falar sobre isso, porque acham que vão magoar alguém, porque sabe que tem muitas pessoas aprisionadas nisso mesmo, e que você tem medo de perder um ou outro ali e acolá. Não, isso é para tratar, isso é preventivo. Falar sobre isso é preventivo. É verdade. Louvado seja Deus. Um abraço aqui para nossa querida irmã Tereza Souza. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Tereza conectada com a gente. Então, pastor Jonas, assim como você falou que a gente não foge, agora vamos falar sobre um assunto bem interessante também, né? Que é essa inteligência artificial, pastor Jonas. O que é isso, meu pastor? Então, muito a gente ouviu falar no debate hoje público sobre a inteligência artificial. E é algo, irmãos, que tem ganhado espaço, né? É uma nova tecnologia. Esse também é perigoso. É uma nova tecnologia que vai tirar emprego de muita gente, né? Vai tirar emprego de muita gente porque ela tem a capacidade de fazer tarefas complexas, né? Que só o ser humano muitas vezes pode fazer, né? Como traduzir. Olha, emprego de tradutor aí. A inteligência artificial já vai traduzir muita coisa. Traduzir livros, Você tem aplicativos que você bota um livro todinho e ele traduz. Meu Deus. A inteligência artificial vai... Os que trabalham com Photoshop, né? Que precisam fazer edição de fotos ali. Vai ter aplicativo que você vai criar. Olha como é perigoso a exposição. Com o rosto de uma criança, você pode criar ela como se fosse adulta já. Você bota uma paisagem, você bota onde você cria a voz das... Olha a inteligência artificial. Ela pode simular a tua voz numa ligação para passar um golpe, um trote. É perigoso. Isso é perigoso. Existe um aplicativo que simula a voz. Aí isso pode trazer a condenação à pessoa por... deixa eu ver mais ou menos. Você usar, né? Usar pra incriminar a pessoa. Incriminar. Então é muito perigoso hoje. Ela consegue dar... ela consegue fazer muita coisa. Então a inteligência artificial, ela é algo novo, é uma tecnologia nova, mas que ao longo do tempo... Tá crescendo, tá? Ao longo do tempo vai tomar emprego de muita gente. Muita pessoa vai ter que se especializar em outra área, vai ter que sair do... Vai perder espaço no mercado de trabalho, porque ela faz atividades complexas. E ela aprende, ela tem aprendizado. E rápido, ela usa, né? Os algoritmos, né? Nossas redes sociais tem inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela aprende os nossos gostos. É por isso que eu disse... É aquela que a gente tava falando antes. É o que eu tava falando um pouco antes, né? É perigoso porque ela vai aprender teus gostos, né? O que você acessa mais. Basta você passar Por exemplo, você tá vendo um assunto aqui nos rios, né? Aqueles videozinhos curtos. Aí ele sabe o que você gosta mais, porque você assiste, fica parado. Os que você não gosta, você só passa. Aí aquele assunto ele vai jogar cada vez mais para você passar mais e mais tempo, para você comprar aquilo que eles querem vender, né? Eles usam isso para venda, né? As grandes marcas pagam para que as pessoas que têm um interesse no produto delas possam ver o seu produto. Então, nós somos um produto vendido, né, nas redes sociais. Os donos das redes sociais, eles vendem uma certeza, sabe por quê? Porque só vai rodar o anúncio para você, porque ele sabe que você é um potencial comprador. Só vai rodar aquele conteúdo para você porque ele sabe que você gosta daquele conteúdo. Aí é onde está o perigo. Porque a inteligência artificial, se você for um viciado em pornografia, tudo que é pornográfico vai aparecer para você. O que você abrir é interligado às redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, o próprio Google, você vai abrir, vai vir só aqueles anúncios, e cada vez você vai afundando mais, né? Se você assiste um determinado tipo de besterol lá, vai aparecer só aquele besterol para você. Então, ela vai te causando dependência, vai te deixando cada vez mais doente. E a inteligência artificial, ela tem essa capacidade de aprender gostos, de aprender... Tem aplicativos para imitar a voz, tem aplicativo para
colocar teu rosto em uma infinidade de imagens, faz o que quer. Por isso que nossas fotos hoje é um perigo com as redes sociais, com a inteligência artificial. Podem criar um perfil fake só com a feição do teu rosto ou te incriminar em alguma coisa. Olha aí o perigo. E o interessante, isso não é crime, essa inteligência artificial. Ela é crime se for usada pro mal, né? Por exemplo, há crimes. Só que sempre simular alguma coisa. Só que sempre é difícil rastrear e pegar hackers ou pessoas, os crimes digitais, né? Os crimes cibernéticos. Isso. Hoje a gente não tem uma segurança, né? Dentro da rede, porque muitas coisas nem são tipificadas na lei penal como crime. Muitas coisas nem são tipificadas como crime e é muito difícil rastrear. Tem que ter uma polícia com muita tecnologia, com muita inteligência para poder pegar golpes que são dados nas redes sociais. Claro que muita gente vai dizer, isso daí não serve para mim porque eu... Quem é que vai ter interesse de pegar minha imagem? Olha que tem, viu? Tem pessoas para dar golpe na internet, pode usar tua imagem, pode usar até tua voz com a inteligência artificial para dar golpe em familiares e amigos. Hoje só o que tem é golpe de hackear Instagram e o WhatsApp das pessoas para pedir dinheiro aos familiares e aos amigos. E se essa inteligência artificial tem tua voz e ela grava teu áudio? E aí? Não é perigoso? É perigoso, irmãos. É um debate que precisa ser falado para que pessoas cada vez mais entendam, para que não caiam nos golpes. É verdade. Né? Para que não caiam para que não sejam prejudicadas, né? Então a inteligência artificial vai tomar emprego de muita gente vai ter que se especializar em outra área, porque tradução de livros, há até uma nova Bíblia hoje. Existe uma Bíblia já que a inteligência artificial tirou todas as imagens homofóbicas que eles consideram, verdade. Porque ela aprende. homofóbicas, preconceituosas. Ele vai dizer, ela é uma Bíblia atualizada. Então, eu vi até um doutor teólogo, um doutor em teologia falando sobre isso. Que quem tem Bíblia, eu acho que você já deve ter até visto esse vídeo na internet, que quem tem Bíblia ou memorize ou guarde a sua, porque as novas que vão sair vai ser todas redigidas agora pela inteligência artificial. Então aquilo que o sistema considera homofóbico, considera racista, considera preconceituoso, considera retrógrado, né? Valores cristãos que eles consideram antiquados, ou que não cabe mais no mundo de pluralidade sexual abrangente que a gente tem hoje, vai ser retirado da Bíblia. Então eles querem transformar a Bíblia num livro comum, Vai ser um livro comum feito justamente para aquele público, com a ideologia que o mundo aceita como normal, a ideologia que o mundo quer hoje. Então vai ser atualizado, como até um pastor teve um tempo que teve uma polêmica que diz assim, a Bíblia precisa ser atualizada. Pronto, a inteligência artificial já fez isso. Já fez. Tá feito. O doutor lá disse que já tem uma Bíblia feita. Atualizou. A inteligência artificial, do jeito que o mundo quer. Bem artificial mesmo. Do jeito que o mundo quer, do jeito que eles querem viver. Então, a inteligência artificial... E daqui a pouco, não vai ser impressa mais essas aqui, não. Porque vai ser proibido. Só digital. Vai ser impressa. Pode ser impressa, pode ser digital. Mas artificial. Com a inteligência artificial. Mas redigida pela inteligência artificial. Tirado aquilo que não convém para eles, que eles não gostam, não agrada o gosto deles. Meu Deus. Então, eu vi um doutor falando sobre isso, e isso é um fato, que a inteligência artificial tem manipulado as pessoas através das redes sociais, tem imbecilizado muita gente, quando não consegue mais ser produtivo, não consegue mais ter projetos pessoais, ficam de stories em stories, né, vendo besterol. Então, eu vi até uma pessoa falando sobre isso. Olha, quem é o criador do TikTok? É a China, né? Vai ver o que passa no TikTok da China, o TikTok da China. O cara falando. E ele disse que é fato mesmo. No TikTok da China, pra China, o que é que passa lá? Empreendedorismo, aqueles meninos super inteligentes que faz conta, cálculo de cabeça, para a população ser instigada a estudar, ser instigada a procurar empreender, ser um empresário, ser criativo, ser inteligente, né?
no TikTok lá da China só passa isso. Agora vai pro do Brasil. Eita, porque eles querem imbecilizar para que ele se levante ainda mais como potência. Então, o que passa pros outros, eles mesmos manipulam para que passe só o besterol. Gente dançando, gente sendo besta, gente piada, é só piada e piada e piada. Aí a gente vai sendo imbecilizado. História do dia a dia. Quem se vicia nisso fica uma massa de manobra. É manipulado. Vira um imbecil útil. Esse é interessante. Porque não consegue mais ter tempo para estudar, para empreender, para ser produtivo no trabalho, para buscar uma promoção. Mas não, fica se baseando na vida dos influencers, se achando deprimido porque não consegue viver aquela realidade. Não consegue ser influente. Aí fica aquele mimizento, depressivo. Não vale a pena trabalhar, não vale a pena porque tem gente ganhando dinheiro aí. Aí fica com aquele... Isso, me desculpa a expressão, mas nós estamos numa live, nós estamos num ambiente aqui pro debate público mesmo. Sim. E até você pode dar sua opinião, mas me desculpe dizer se quando eu tenho até que me policiar e vigiar, porque de vez em quando eu me pego passando história. Eu perdi vídeos, perdi 40, 50 minutos, 1 hora do meu tempo. Só rodando a tela, só girando, rapidinho o tempo passa, você deixa de fazer uma atividade necessária, você deixa de fazer algo que você precisa fazer, porque você perdeu tempo, chega atrasado em compromisso. Então é um perigo para nós, todos nós. Eu tô falando aqui para todos nós, porque a inteligência artificial, ela sabe o teu gosto, ela vai te aprisionar na rede social, porque ela sabe o que tu gosta, então ela vai só colocar na tua tela o que te prende lá. O que tu gosta de assistir, o que é que tu para assistir? Aí ele sabe, ele parou para assistir esse, então vamos mandar só sobre isso. Vamos mandar só relacionado a isso. Tem um irmão aqui que ele é muito conectado. Nosso querido irmão Wesley Nascimento. Esse é bem atualizado, nosso querido irmão Wesley. O que você acha, irmão Wesley, dessa inteligência artificial, né? Comenta aí com a gente, né, Pastor Jonas? Isso, ele colocou aqui, ó. É verdade. Então ele concorda aqui com o nosso ponto de vista. Isso aí. Podem ficar à vontade de comentar se vocês conhecem alguém se você conhece alguém que passa o tempo todo na rede social, perdendo tempo, não produz nada, ou pessoa até que perdeu o emprego porque não consegue produzir, pessoas que destruíram relacionamentos, não se falam quando estão em ambientes, né? Cada um de nós vai ter pessoas com isso, porque é o mal da atualidade. É o mal da atualidade. Todos nós vamos conviver com pessoas assim. Vamos. Nós devemos ter entendimento para orientar e também não se tornarmos mais que o sistema tem escravizado. Ele diz assim, aqui, o irmão Wesley, aqui que você mais pesquisa é o que... ele apagou aqui. Eu acho que ele tá digitando, né? Tá digitando de novo. Então, o irmão Francisco Nunes diz que nós precisamos urgentemente gravar as tábuas dos 10 mandamentos em nossos corações. Verdade, isso aí, irmão Francisco. Meu irmão. Como o salmista Davi já dizia, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Então esse debate é muito necessário, né? Isso. Sobre a exposição na rede social, na internet, como a gente começou. E fechando com essa inteligência artificial. Pronto, ele comentou aqui. Ele diz, aquilo que você mais pesquisa é o que eles mais lhe apresentam. É verdade. Isso mesmo. É verdade. A inteligência artificial, ela aprende o teu gosto. Os algoritmos, eles vão dizer o que é que você tem. Você é um potencial comprador de quê? Pronto, você pesquisa hoje, amanhã é só o que tem no seu Facebook. Para você comprar, porque as empresas pagam os anúncios, as empresas... Tem alguém olhando direto. As empresas pagam e os algoritmos vão jogar o produto que você é potencial comprador, vão jogar o conteúdo que você absorve mais. Então, é um meio que o sistema usa para aprisionar as pessoas, para escravizar as pessoas, para que elas deixem qual o principal intuito do inimigo das nossas almas? Deixem o seu relacionamento com Deus de lado, deixem a sua família de lado, deixem os seus negócios de lado e passem a desvalorizar o mundo real e viver um mundo paralelo, um mundo artificial, dando mais importância àquilo que é intangível, àquilo que é artificial, como já disse, que não é real,
né? Dando mais importância a isso do que é real, do que realmente importa, né? Que é os relacionamentos, que é principalmente com Deus, com seus familiares e com seu trabalho, com seus negócios. A irmã Aurélia diz, falando lá sobre a atualização da Bíblia, né? Ela diz, e pode acontecer de ser atualizada só mensagem de hereges na tela do nosso celular. Bom, eu não sei se é a irmã Aurélia ou o Diácono Márcio, você pode dizer aí? Isso. É você, Diácono Márcio, que tá aí usando o telefone da irmã Aurélia? Ou é você, irmã Aurélia? Porque caiu muito bem isso aqui. Exatamente. Tem muita gente que se apostata da fé porque começa a ver heresia. Heresia no YouTube. Não é nem só no YouTube, que o YouTube é uma delas. Mas às vezes o Reels do TikTok, do Instagram, aí começa a ver heresia, aí começa a acreditar nos hereges. É como o nosso irmão disse assim, ó. O Márcio mesmo, pastor Márcio. É o Diácono Márcio. Isso, Diácono. Boa, sua pergunta veio exatamente no que nós precisamos falar também. Porque tem muita gente que vê um vídeo, acha legal, um camarada que fala bonito, que se expressa bem, que fala até da Bíblia, mas é um herege. Aí ele assiste aquilo e o algoritmo vai dizer assim, opa, ele assistiu 5 minutos desse vídeo. Vamos mandar uma maior. Então, pronto. É isso que ele gosta. Aí começa, só vídeo de heresia, herege. Aí vem pessoas com papo, ei, sabia que igreja não importa mais. Aí vem com o negócio, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Aí o cara diz, caiu como uma luva no que eu tava pensando. Opa, era isso que eu tinha uma dúvida sobre isso. Então, opa, de fato, tem nexo, isso aqui, de fato. Aí ele vai querendo aceitar aquela heresia. É verdade. Aí, sem pensar que não, o camarada não pisa mais na igreja, não acredita mais na instituição, não acredita mais, vira até um ateu da vida, porque existe herege para tudo aí, para botar a Bíblia como tentar jogar a verdade de Deus por terra, né? Aí pronto, aí você assistiu 5 minutos, 2 minutos daquele vídeo, é o que vai passar mais no teu celular. Aí te escraviza, é uma das estratégias do inimigo para te fazer se apostatar da fé. Tem apostatado pessoas da fé, tem tirado pessoas de dentro da igreja, né? Pessoas que não congregam mais, pessoas que deixaram de crer na instituição, deixaram de acreditar em Deus por causa dos hereges das redes sociais. E gente que antigo na igreja, eu já vi situação. Isso. Aqui mesmo a gente conhece irmão que praticamente se apostatou por ouvindo ideologias. Começou a dizer que não cria mais e foi embora. E hoje é difícil, viu? Deixa eu ver aqui. Nosso querido irmão Idazo está conectado com a gente. O nosso irmão Wesley diz: conhecemos pessoas bem próximas que caíram e se afastaram do verdadeiro ministério por conta de heresia. É verdade. É isso mesmo que a gente Nosso irmão Francisco Nunes diz assim, sem contar nos golpes que você acaba caindo de roubo, né? Com certeza, é verdade. Só o que tem é charlatão, irmão Francisco Nunes. Só o que tem é estelionatário, golpista, usando as redes sociais para dar golpe no povo. É verdade, e é isso mesmo, meu irmão Wesley. Nós tava acabando de falar sobre isso mesmo, né? Que a gente até conhece gente próximo mesmo que era uma benção na igreja, né? E por começar a ouvir heresia nas internet, nas redes sociais. Deixou de crer na verdade, né? Deixou de crer na verdade e hoje é difícil de voltar atrás mesmo. Formou a mente cauterizou, isso, né? Isso. Não entra mais a verdade. Uma ideia formalizada que não entra mais nada, né, pastor Jonas? Isso. Não conseguimos mais entrar nada. Diácono Márcio colocou aqui, ó. E é um prato cheio para pessoas que não querem estudar ou ler a Bíblia. Já pega tudo feito, né? Já pega ali uma ideologia feita, aí não lê a Bíblia, não examina as escrituras, como os bereanos faziam, né? Os bereanos é um exemplo de cristão. Cara, né? Os bereanos, Paulo quando foi pregar em Bereia, os bereanos ouviram atentamente a pregação de Paulo. Aí depois eles foram examinar as escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Aí Paulo, em vez de criticar eles, Paulo diz assim, olha aí, olha o exemplo desses caras, olha o exemplo da fé de vocês. Vocês, de verdade, vocês têm uma fé madura. Porque vocês examinam as escrituras para ver se aquilo de fato que eu falo é verdadeiro. Tá faltando bereanos hoje? Tá faltando pessoas como os bereanos. Né? Que quando veem alguém falando sobre a Bíblia, vai lá nas Sagradas Escrituras examinar se aquilo de fato
condiz com o ensino bíblico. Não. Os bereanos faziam isso. Provaram até Paulo para ver se Paulo de fato estava falando que condizia com a Escritura. Não e Paulo não criticou. Pelo contrário, Paulo elogiou a maturidade daqueles cristãos de Bereia. A gente tem que estar muito preparado, né? Para não engolir tudo aquilo que nos oferece, né? Comer tudo aquilo que nos dão. Nas redes sociais tem muita coisa aí que... não dá para engolir. Não dá e tem muitas... cada heresia que sem pé, sem cabeça, sem fundamento. Aí tem gente que dá uma de intelectual, até diz que tá usando textos originais. Aí a pessoa, pro cabo é bom. Tá. Vamos lá, então. Para fechar, pastor Jonas, nosso programa, falando ainda sobre a inteligência artificial, a última pergunta, ele diz qual o perigo dessa nova tecnologia, pastor Jonas? Da inteligência artificial, isso, qual é o maior perigo dela? Essa, porque ela faz atividades complexas que antigamente só um profissional fazia. Por exemplo, só um design gráfico conseguia criar imagens. Hoje a inteligência artificial, você bota o que é que ela quer. Você tem um aplicativo lá de computador, até em smartphone já tem aplicativos assim, que você bota o que é que quer criar, ela cria a imagem para você, ela cria rosto de pessoas, ela pega imagens de pessoas e coloca em um ambiente, em um lugar, ela traduz voz, mensagem de voz, ela traduz livros, ela traduz... Muita gente vai perder emprego, vai tomar... vai ficar escasso o mercado de trabalho para muita gente, porque essa inteligência artificial ela vai fazer muitas atividades complexas que só o ser humano fazia. E outro grande perigo é a manipulação. O outro grande perigo é para quem pega isso e usa para o mal, para dar golpes, para prejudicar, para caluniar pessoas, né? Criando imagens, modificando vídeos, modificando falas. É perigoso. Então, fora que ela tem a capacidade de nos manipular como as redes sociais fazem com os algoritmos, né? Manipular no sentido de colocar ideologias na mente das pessoas, aquilo que pode manipular as pessoas, ideologias, escravizar na pornografia, escravizar de várias formas, né? Destruir relacionamentos. Então a inteligência artificial ela ainda é algo muito novo, mas que já se vê uma grande preocupação até de autoridades. Muitas autoridades estão preocupadas com a medida que as pessoas vão conhecendo da inteligência artificial. Foi até tema de um debate aí, não sei se foi nos Estados Unidos, entre as autoridades, se valia a pena ir mais a fundo na inteligência artificial ou se não era bom criar uma espécie de legislação que não permita com que chegue a todo mundo essa inteligência artificial, porque pode, nas mãos de pessoas erradas, irmão Gildo, de pessoas sem caráter, ser muito prejudicial, né? Ser muito prejudicial. Glória a Deus. Esse foi o programa que a Bíblia diz, né? Hoje falamos sobre a exposição na internet e também essa inteligência artificial. Esse foi o tema de hoje, né, pastor Jonas? Deixa eu mandar um abraço aqui antes da gente concluir. O nosso irmão Val Araújo, que está conectado. Eu quero fechar com esse comentário do nosso irmão Francisco Nunes. Opa, vixe, tem um comentário aqui bastante interessante do irmão Wesley. Pode ler os comentários, depois a gente Vamos ler, né? Lê esse do irmão Wesley. Lê o do irmão Francisco também, pode ler. Pronto, irmão Francisco Nunes diz: a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo relata: quem tem ouvido, entenda o que o Espírito Santo fala às igrejas. Isso mesmo. Veja aí do irmão Wesley, chegou aí com você? Posso ler o do irmão? Pode ficar à vontade. O irmão Wesley também comenta o seguinte, ó. Tem uma propaganda de uma empresa de eletrônicos que mostra vários aparelhos que fazem tudo em uma casa. E o ator mostrou que não precisa sair de casa ou mesmo se relacionar com alguém pessoalmente, já que pode criar vínculos de amizade pela internet. É verdade. Então, uma propaganda aí que